Bom dia, alunos. Hoje nós vamos então continuar o assunto sistema urinário, ok? Vocês vão encontrar este assunto nas páginas 705 a 708 do seu livro-texto. Bem, alunos, essa então é a figura do néfron, que nós vimos na aula passada, né? É a unidade funcional do rim, a unidade filtradora do rim. Vamos então ver o que acontece em cada parte do néfron. Como nós vimos na aula passada, o sangue arterial entra no rim pela artéria renal sob uma pressão X. E ao ser pressionado nas arteríolas renais, essa pressão aumenta muito, lembra? E aí há uma tendência de extravasamento de diversas substâncias. Então, no corpúsculo renal, ocorre o processo de passagem de substâncias do sangue para a cápsula renal pelo aumento da pressão do sangue aí dentro. As substâncias envolvidas são a água, a glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, por exemplo. A cápsula glomerular, cápsula renal, também chamada de cápsula de Bowman, são sinônimos, tá? E é o local que envolve o glomérulo e tem a função de coletar o líquido que é coletado a partir do glomérulo. O glomérulo é essa rede de capilares dentro da cápsula de Bowman, da cápsula glomerular, desculpe. São de fato compostos por uma ampla variedade de tipos de células que têm a função de extrair e reter certos produtos químicos dentro dos túbulos. Aí chegamos ao túbulo contorcido proximal. Aqui, túbulo contorcido proximal, onde por difusão e transporte ativo, as células deste tubo devolvem substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos. As substâncias envolvidas nessa área são água, glicose, aminoácidos e sais. Agora nós estamos então na alça néfrica, que é o local onde acontece por osmose a reabsorção de água, como nós falamos na aula passada, para os capilares sanguíneos. E assim a alça de Henle ou alça néfrica controla a osmolaridade no sangue e as substâncias envolvidas são a água e sais. A próxima parte é o túbulo contorcido distal, onde por transporte ativo é executado pelas células dos túbulos, removem excretas dos capilares sanguíneos e lançam essas excretas na urina, e as substâncias envolvidas são o ácido úrico, a amônia, íons de hidrogênio e etc. E por fim chegamos ao ducto coletor, que recebe a urina formada nas etapas anteriores, como eu falei, e vai conduzir essa urina para os ureteres. Os ureteres são dois tubos que conduzem a urina da pelve renal até a bexiga urinária. Um ureter saindo de cada rim. A sua parede é formada por 3 camadas de tecido, uma camada mucosa interna, uma camada intermediária de musculatura não estriada e uma camada externa fibrosa. Cada ureter parte da pelve de um dos rins, como eu falei, e descem pela parede posterior do abdômen e vão desembocar na parte lateral posterior da bexiga urinária. Os ureteres realizam movimentos peristálticos que facilitam então a condução da urina no seu interior, desde os rins até a bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa que tem parede muscular. Ela está localizada na cavidade pélvica, atrás da sínfise púbica, como é chamado o local de união dos ossos púbicos. A bexiga dos homens posiciona-se imediatamente à frente do reto, e nas mulheres, entre a bexiga e o reto, se localiza o útero. A função da bexiga é armazenar a urina, que flui continuamente dos ureteres para até que aconteça a sua eliminação do corpo.
A bexiga de uma pessoa adulta tem a capacidade de armazenar cerca de 300 mililitros de urina. A bexiga é um órgão muscular oco que serve somente de reservatório para a urina e gradativamente ela vai se distendendo conforme a urina vai se acumulando aí dentro. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga que atuam na regulação da micção, isso é, a eliminação da urina. A vontade de urinar normalmente começa quando há um acúmulo de cerca de 300 a 200 mililitros de urina, porém ela pode acumular mais ou menos 800 mililitros. Por volta dos 2 anos de idade, a criança começa a aprender a controlar os esfíncteres urinários e aí não faz mais xixi na fralda, né? Com o maior amadurecimento do sistema nervoso. O processo de eliminação da urina do corpo pode ser dividido em 2 etapas. Em um primeiro momento, a urina trazida pelos ureteres acumula-se na bexiga até enchê-la. E em seguida, num segundo momento, ocorre a micção, ou seja, o esvaziamento completo da bexiga com a eliminação da urina através da uretra. A urina se acumula na bexiga porque um anel muscular presente no ponto de união da bexiga à uretra, que é chamado de esfíncter uretal, se mantém contraído e assim impede a saída da urina. Na parede da uretra também existem músculos que se contraem e impedem a passagem da urina. Quando a bexiga se torna repleta, cheia, a bexiga se torna repleta de urina, receptores nervosos nas paredes são estimulados a transmitir essa informação para o encéfalo, que provoca a vontade de urinar. Se a pessoa puder realizar essa função, naquele momento, o encéfalo emite então estímulos nervosos para a contração da musculatura da bexiga e para o relaxamento dos esfíncteres. Com isso, a urina é expulsa da bexiga e flui pela uretra e é eliminada do corpo. Os músculos da região pélvica também participam desse processo, especialmente nas mulheres. Os esfíncteres urinários são controlados involuntariamente e voluntariamente, e por isso até podemos interromper a micção se a gente quiser. Os recém-nascidos que ainda não desenvolveram o controle voluntário da micção urinam de forma reflexa. Sempre que a bexiga fica repleta, ela se contrai e os esfíncteres relaxam e a urina é eliminada. Depois, quando a criança tem mais ou menos 2, 3 anos, não faz mais isso. Uma curiosidade: como nós já vimos, pelos rins passam cerca de 2.000 litros de sangue por dia e é formado 160 litros de filtrado glomerular. E desses 160 litros formados, somente 1,5 litro se torna urina realmente. Portanto, 98% da água é reabsorvida a nível renal. E por que a urina é amarela? Bem, a cor amarela da urina se dá pela presença de urobilina, que é uma substância proveniente da degradação da hemoglobina de hemácias velhas, que acontece no baço e no fígado. Principalmente, os macrófagos fagocitam essas hemácias velhas, isto é, com mais de 120 dias de vida, e digerem os seus componentes e os excreta para o sangue. E a bilirrubina, que é o produto da degradação da hemoglobina. A bilirrubina é extraída do sangue pelo fígado e excretada na bile. Bactérias intestinais transformam a bilirrubina em urobilinogênio, a maior parte do qual, cerca de 80%, permanece no intestino, onde é oxidada e origina uma substância de cor marrom, a estercobilina, responsável pela cor característica das fezes. Cerca de 20% presentes no intestino são reabsorvidos pelas células intestinais e lançados no sangue. Aí o fígado capta a maior parte desse urobilogênio da circulação e reexcreta para a bile. Uma pequena parte, porém, escapa
essa absorção pelo fígado e vai ser absorvida pelos rins e lançada na urina. Aí o urobilogênio é oxidado a urobilina, o que faz a urina inicial incolor se tornar amarelada. A uretra é um tubo que comunica a bexiga com o meio externo. No sexo masculino, a uretra mede cerca de 18 centímetros de comprimento e também faz parte do sistema genital. Costuma-se distinguir 3 regiões na uretra masculina: a uretra prostática, a uretra membranosa e a uretra esponjosa. A uretra prostática é a porção inicial da uretra e ela tem mais ou menos 3 centímetros, que vai da base da próstata até o ápice da glândula, isso é, da próstata. Nessa região da uretra desembocam os ductos ejaculatórios, que trazem o líquido seminal, e os ductos prostáticos, que drenam a secreção da próstata. A última parte, que é a uretra membranosa, é a porção seguinte, com mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Ela atravessa a musculatura do períono e é envolvida por um anel de musculatura estriada esquelética, o diafragma urogenital, que exerce controle voluntário da micção. A parte esponjosa, que é a última, a parte terminal da uretra, corrigindo, tem mais ou menos 15 centímetros e percorre pelo interior do corpo esponjoso peniano em toda a sua extensão e vai se abrir para o exterior na extremidade do pênis. Então ela passa por dentro do pênis, só essa parte final. A uretra feminina tem mais ou menos 3 centímetros e é exclusiva do aparelho urinário. Ela se abre para o meio externo, entre os lábios menores do aparelho reprodutor feminino, logo abaixo do clitóris. Vejo aqui nesse slide a localização da uretra feminina. Vejam aqui o reto, que, como nós já estudamos, é a parte final do tubo digestório, e o ânus. Aqui está o útero, e o canal vaginal e a vagina, que é o segundo orifício do corpo feminino, de trás para frente, e está relacionado ao aparelho reprodutor. E por fim, aqui na frente está a uretra, que liga então o aparelho urinário, a saída do aparelho urinário à bexiga. Vejam que a uretra tem 2 esfíncteres, e o externo e o interno, que ficam respectivamente mais externamente e mais internamente. E então vejam que a bexiga fica onde a bexiga fica localizada, e esses esfíncteres controlam então a eliminação da urina, a micção. Isso explica o motivo pelo qual as grávidas sentem muita vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, porque veja aqui, o útero fica logo acima da bexiga. Então imaginem um neném crescendo aqui dentro, pressionando a bexiga constantemente. Então é lógico que estimula a micção, não é? E agora esse outro slide, de um outro ângulo, mostrando também a posição do ânus, a posição da vagina e a posição da uretra, como eu falei, logo abaixo do clitóris, protegida pelos lábios menores e pelos lábios maiores da vulva. Pode parecer meio óbvio mostrar essa figura, mas infelizmente muitos alunos e até alunas se confundem e têm informações erradas a respeito do corpo feminino. Agora não existem mais dúvidas, ok? O corpo dos homens é mais fácil de se entender e conhecer, porque o da mulher fica meio que escondido, fica protegido, é tudo meio que interno, e o corpo do homem já é mais evidente, mais externo. Então vamos ver, a uretra sai da bexiga, atravessa a próstata, passa por dentro da próstata e vai para o pênis, tá? A saída final dentro do pênis, a parte final. Vejam esse canal aqui cor de rosinha, que é o canal deferente, que vai lançar a secreção da uretra.
Essa secreção é o sêmen, que é composto pelo líquido prostático, pelos espermatozoides e pelo líquido da vesícula seminal. Como a uretra é um caminho tanto da urina, que saiu da bexiga, como do sêmen, existe uma estrutura responsável por produzir e liberar uma secreção que lubrifica o pênis antes da ejaculação propriamente dita. São chamadas glândulas bulbouretrais. E essa função é muito importante porque a urina ela é ácida e os espermatozoides não gostam de acidez. Então essa secreção diminui a acidez da uretra e aí prepara o caminho para que os espermatozoides, um caminho seguro para que os espermatozoides passam. Esse assunto vocês já estudaram no passado, né? Muitos alunos perguntam como é que o corpo sabe se é para sair urina ou se é para sair sêmen. Bem, durante a ejaculação, o colo da bexiga se fecha e aí impede a micção. Isso acontece porque o pênis está ereto, então não é hora de eliminar a urina. E ao contrário, se ele está flácido, o colo da bexiga se abre e é possível eliminar a urina. Quando esse mecanismo não está funcionando corretamente, acontece a chamada ejaculação retrógrada, que é quando o sêmen acaba indo para trás, isso é, vai para a bexiga e não para a continuação da uretra. E aí o sêmen vai ser eliminado mais tarde, juntamente com a urina. E aí essa urina vai ficar mais turva porque vai conter o sêmen também, que foi erroneamente para a bexiga. Esse é um dos motivos que pode causar esterilidade masculina. Atenção que eu falei esterilidade e não impotência. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Vamos agora ver a função renal que sofre interferência de hormônios também. O primeiro hormônio que nós vamos ver é o ADH. Os rins exercem um rigoroso controle de qualidade sobre o sangue e assim ele mantendo diferentes substâncias em suas quantidades normais. E quando a concentração de alguma substância no sangue aumenta muito, os rins rapidamente vão eliminar o excesso. Por exemplo, se uma pessoa bebe muito líquido, seus rins produzem uma urina diluída e muito abundante, e eliminando assim o excesso de água. Se o sangue de uma pessoa tem muito açúcar ou muito sal, ou se a quantidade de hormônios está acima do normal, os excessos dessas substâncias também vão ser eliminados através da urina. A reabsorção de água nos rins é controlado pelo hormônio ADH, que é o hormônio chamado antidiurético. Esse hormônio é sintetizado no hipotálamo e é armazenado na hipófise e é liberado no sangue. E o ADH atua sobre os túbulos renais, provocando o aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular. Por exemplo, se nós bebemos pouca água, o corpo desidrata e a tonicidade do sangue aumenta. Aí, certas células do encéfalo percebem essa mudança e estimulam a hipófise a liberar ADH. E aí haverá maior reabsorção de água pelos túbulos renais e a quantidade de água eliminada vai diminuir. E isso vai tornar a urina mais concentrada. E o efeito inverso acontece quando a pessoa bebe muita água. A tonicidade do sangue diminui, estimula a hipófise a liberar menos ADH e, consequentemente, é produzido um volume maior de urina e também essa urina vai estar mais diluída. Quando a pessoa bebe bebida alcoólica, a presença do álcool no sangue inibe a secreção de ADH e por esse motivo é que a pessoa elimina mais urina quando ela bebe álcool. Lógico que isso varia com o tipo de bebida e com a dosagem alcoólica de cada uma também, né? A quantidade de bebida ingerida também interfere. Ninguém beberia o mesmo tanto de uísque que bebe, por exemplo, de cerveja, porque o teor alcoólico do uísque é muito maior do que a cerveja e a pessoa entraria em coma alcoólica, poderia até morrer.
mas a cerveja tem bem mais água do que o uísque, então uma coisa meio que contrabalança a outra. Então essa figura resume a ação do hormônio ADH sobre os túbulos renais. Quando a pressão osmótica do sangue está alta, há estímulo na produção e liberação de ADH que vai atuar nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de água, baixando a pressão osmótica do sangue e inibindo a produção de ADH, e aí nós fechamos o ciclo. Atenção, nós vamos falar sobre diabetes insípidos, mas não confunda com diabetes mellitus, que nós vamos falar no próximo capítulo no sistema endócrino, tá? No caso da diabetes insípidos, há um distúrbio no metabolismo do sal e da água, que é marcado por sede intensa, excessiva vontade de urinar também. Isso acontece quando o corpo não consegue regular de uma maneira correta como tratar os fluidos, isso é, ocorre um desequilíbrio de líquidos no corpo e que pode levar à desidratação, e a desidratação pode levar à morte em alguns casos. Essa diabetes insípido é causada por uma disfunção na hipófise e requer diagnóstico médico para identificar essa deficiência na produção de ADH, também chamado de vasopressina, esse hormônio. Outro hormônio que atua no sistema urinário é a aldosterona, que é um hormônio que controla a quantidade de sódio no sangue. Esse hormônio é secretado pelo córtex da glândula adrenal, que fica acima, ou suprarrenal, tanto faz esse nome, que fica acima dos rins. Quando a quantidade de sódio no sangue baixa, aumenta a secreção desse hormônio, que atua sobre os túbulos contorcidos distais e sobre os ductos coletores. E aí estimula a reabsorção de sódio do filtrado glomerular. O aumento da quantidade de sódio, isso é, da concentração de sódio no sangue, é detectada nos centros nervosos do hipotálamo, conhecidos como centros da sede. Aí a pessoa vai beber mais água, que vai diluir o sangue e baixar a sua concentração até níveis normais. Porém, neste caso, o volume sanguíneo vai aumentar, porque a pessoa bebeu mais água. E para não aumentar a pressão sanguínea, é diminuída a produção de ADH, o que vai levar a pressão arterial ao voltar ao nível normal, porque a pessoa vai eliminar o excesso de água pela urina. A secreção de aldosterona é regulada pela enzima renina. Se a pressão sanguínea diminui ou se a concentração de sódio no sangue aumenta, por exemplo, os rins liberam renina no sangue. A renina é uma enzima que é catalisada e estimula a formação de uma proteína sanguínea chamada angiotensina. A angiotensina causa a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos e aí provoca aumento da pressão arterial, que estimula a secreção de aldosterona. E a aldosterona, por sua vez, induz a reabsorção de sódio pelos rins. O coração também interage com o sistema urinário, por incrível que pareça. E como é que ele faz isso? Ele faz isso atuando na regulação da pressão arterial. Por exemplo, quando o volume de sangue aumenta pela ingestão de muita água, há uma expansão maior dos átrios cardíacos, eles se expandem, ficam maiores, o que induz o coração a liberar um outro hormônio, que é chamado de peptídeo natriurético atrial, PNA. Esse hormônio, sintetizado por células do átrio, inibe a secreção de renina, de aldosterona e vasopressina, que é o ADH, e assim aumenta a excreção de sódio e também o fluxo de urina. O PNA também reduz a pressão arterial. Esse slide é de um exame de sangue, lógico que ele vai ser analisado por um médico, né? Porém, você pode ver que esse paciente está eliminando um pouco a mais de hemácias do que o considerado normal.
Você olha aqui, né, um pouco de hemácia a mais do que o normal. E também está com fungos, tá? Então, é lógico que o médico vai ter que analisar esse exame de urina. Alguns problemas podem acontecer, né? Alguns distúrbios podem acontecer no sistema urinário. Um deles são os cálculos renais, que acontecem quando há um depósito de sais minerais nos rins ou em qualquer parte do sistema urinário, pode ser no ureter ou na bexiga. Os cálculos renais requerem diagnóstico médico e causam uma dor intensa. Eles podem ser de 4 tipos: de cálcio, que é o mais comum, e de ácido úrico, que é mais comum em homens, por exemplo. Há uma predisposição genética, mas pode acontecer quando da baixa ingestão de água, quando do uso abusivo de álcool, também no caso de estresse, o sedentarismo e até por doenças intestinais. O tratamento dos cálculos renais varia de acordo com a sua localização, que pode ser estimulada a eliminação, né, se o cálculo for pequenininho, ou às vezes precisa num caso de cirurgia, quando o caso é mais grave. Hoje já se tem métodos, né, técnicas para quebrar, entre aspas, né, esses cálculos, fazendo com que eles se tornem como se fosse uma poeirinha, assim, facilitando a eliminação através da uretra. Mas é um tratamento bem complicado. Um outro distúrbio do sistema urinário é chamado de gota, e acontece quando há uma elevação de ácido úrico no sangue e causa surtos de artrite, que é a inflamação das articulações. E no caso da gota, há o acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações. E aí uma dieta deve ser adotada com a eliminação de alimentos como salmão, bacon, a sardinha, fígado, isso é rico em proteína animal. Também requer diagnóstico médico e os sintomas são vermelhidão, uma dor intensa e inchaço e das articulações, né, que é causado pelo excesso de ácido úrico no sangue, e que é decorrente tanto pela produção excessiva quanto a eliminação deficiente dessa substância. Também podem acontecer infecções urinárias. As infecções urinárias podem ser causadas por vários motivos, como por exemplo bactérias do trato digestório que migraram erroneamente da região anal para a região da uretra, e por esse motivo é mais comum em mulheres, porque o períneo é pequeno, isso é, a distância entre o ânus e a vagina e a uretra. Pode causar cistite, que é quando afeta a bexiga, e a uretrite, que é quando afeta a uretra. Causa uma sensação de ardor, uma constante vontade de urinar, e muitas vezes tem que ser feita uma cultura bacteriana para identificar o causador, e também requer diagnóstico médico. Outras causas que podem causar infecção urinária, né, outros motivos, podem ser pedra nos rins, vários problemas na bexiga, problemas intestinais, por exemplo. Há uma tendência genética, também relações sexuais e excesso ou falta de higiene, por incrível que pareça. Porque a falta de higiene, lógico, pode se acumular sujeira nessa região, e o excesso quando se altera o pH dessa região. Para o diagnóstico da infecção urinária, muitas vezes o médico, além de solicitar o exame de urina, ele vai solicitar uma cultura de urina e também com antibiograma para receitar o antibiótico específico para aquela bactéria que está causando o problema. Ao menor sintoma, como por exemplo dor ou então ardência durante a micção, procure um médico.
Algumas pessoas desenvolvem problemas tão sérios renais que é necessária uma técnica muito triste e desagradável que é chamada hemodiálise. A hemodiálise é a filtragem do sangue artificialmente que é realizada por uma máquina. Nesse caso, o sangue da pessoa passa a circular por tubos de paredes semipermeáveis que ficam mergulhados em uma solução constituída por substâncias normalmente presentes no plasma sanguíneo. As excreções aí se difundem através de finíssimos poros das membranas semipermeáveis, deixando então o sangue filtrado. Cada sessão de hemodiálise dura entre 4 e 6 horas e às vezes essas sessões devem ser repetidas de 2 ou até 3 vezes por semana. Em alguns casos, a pessoa precisa fazer um transplante de rim, porque a hemodiálise não está sendo mais suficiente. É um caso muito triste, porque a fila de transplante é bem grande e é necessária uma certa compatibilidade entre os sistemas imunitários do doador e do receptor, para evitar a rejeição do órgão recebido, né? Porém, com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, atualmente os transplantes de rim têm alcançado altos níveis de sucesso e a maioria dos pacientes transplantados pode ter uma vida quase que normal durante muitos anos e também o doador pode viver com um rim somente. Bem, alunos, terminamos o assunto sistema urinário. Então, até a próxima aula, quando nós vamos começar a estudar o sistema endócrino, isso é, a produção de hormônios pelo nosso corpo. Até!